Ontem eu acompanhei mais uma vez, acho que foi a 22ª reunião, se eu não estiver enganado, da Comissão Especial da Reforma da Previdência, que foi uma longa reunião, acho que foi a mais longa, inclusive, para definir a questão do relatório do deputado Samuel Moreira, né? O relatório acabou sendo aprovado por 36 votos a 13, né? Vai agora para o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que deve marcar, presumo, na semana que vem, acho que a partir de terça ou quarta, o início, então, como é que vai ser o processo de votação no plenário, entre 513 deputados. Vai ser um longo processo que vai ser votado destaques. Não é uma coisa simples, um processo de votação. Por quê? Porque a PEC é muito complexa. A proposta de emenda à Constituição é muito complexa, altera vários artigos da Constituição e altera a vida de todos nós brasileiros, né? De milhões de famílias, de milhões de pessoas que vão que vão atingir as suas vidas, prejudicados ou não, né? Mas vai alterar a vida, o tempo de aposentadoria, idade mínima, como é que vai se aposentar, em suma, isso é uma questão muito importante. Eu insisto nessa questão. Não é para achar que está indo muito devagar a discussão, porque muitas vezes o Executivo Federal tem insistido que o Congresso é lento. O Congresso não é lento. É importante sempre destacar, em relação à questão da reforma da Previdência, que o governo encaminhou no final de fevereiro. Podia ter apresentado para o país, porque é bom lembrar que o Congresso tomou a posse dia 1, né? Elegeu a mesa diretora Câmara e Senado no dia 2 de fevereiro, mas o governo poderia, se tivesse pressa mesmo, teve tempo para tal, poderia ter encaminhado a proposta antes, né? Mas só foi no final de fevereiro, início de março. E isso, claro, você tem todo um trâmite regimental que precisa ser seguido, né, esse trâmite. E a Câmara está fazendo da forma mais célere possível. Agora, não pode ser de tal forma célere que impeça as discussões, né? Que os parlamentares, tão legítimos como o presidente da República, foram eleitos na mesma urna, né, possam participar do processo de discussão e apresentando as suas ideias, as suas emendas, os seus questionamentos. É assim que funciona a democracia. Portanto, até o momento, ninguém pode acusar o parlamento de lentidão. Quem faz isso não quer parlamento. No fundo, deseja a extinção do poder legislativo. E outros também até querem a extinção do judiciário. Em outras palavras, querem só o executivo, querem uma ditadura. Então, precisa tomar muito cuidado nessa discussão para não rasgar a nossa Carta Magna de 5 de outubro de 1988 e os valores de um Estado democrático de direito que são essenciais. O Brasil tem muitos problemas de várias ordens, mas nós temos um Estado democrático de direito que vai dar as condições para que nós possamos superar a grave crise econômica, crise política que tem no país. Então o trâmite está muito bem feito. É bom lembrar que a comissão primeiro começou pela Comissão de Constituição e Justiça, que ia discutir somente a constitucionalidade da PEC, só isso, que é o seu papel. Foi até rápido, aí foi para a comissão especial. E aí era necessário uma discussão muito cuidadosa, muito cuidadosa. O presidente da comissão, Marcelo Ramos, deputado pelo Amazonas, agiu muito bem, trabalhou muito bem, com muita paciência, ouvindo a todos, isso que é importante, ouvir a sociedade civil, ouvir todos os parlamentares com respeito, e o relator Samuel Moreira trabalhou muito para chegar a esse relatório que ontem foi aprovado por 36 votos a favor e 13 contrários tal. A questão toda, teve tentativas de última hora de fazer alterações em questões que envolviam os profissionais da área da segurança, houve muita polêmica sobre isso, e aí envolve a questão do PSL, do Partido Social Liberal, o partido do presidente da República, que tem entre as suas bases de sustentação os profissionais da área de segurança tal, né? No campo mais amplo possível, a polícia militar, bombeiros, policiais civis, polícia federal, etc, etc. E teve de fazer algumas alterações. Algumas foram aceitas, aprovadas pelo plenário da comissão, e outras não, que devem ser reapresentadas, eu presumo, quando a votação for a plenário, entre os 513 deputados. Mas há um fato que é importante registrar. Jair Bolsonaro quis, na última hora, depois de ter sido chamado há 2 dias atrás de traidor pelos policiais, chamado de traidor, o Jair Bolsonaro, ele quis fazer uma alteração de última hora. E aí ele acabou agindo desta forma como uma espécie de presidente de uma corporação, né? E aí agiu mal.
Não é que as reivindicações não podem ser discutidas dos policiais, têm de ser discutidas, mas era um processo que tinha sido feito anteriormente. Primeiro, na proposta mandada pelo governo. Segundo, quando ela começou a tramitar, na última hora de afogadilho, querer aprovar algum tipo de mudança, não ia conseguir, como efetivamente ocorreu. Foi aprovado o relatório, foi uma longa sessão, tal. Agora ele vai para plenário. O importante discutir é que a PEC que vai ser aprovada não é mais a PEC do Jair Bolsonaro, do Ministério da Economia, de Paulo Guedes. É outra PEC, que foi melhorada em muito pela Câmara, em muito. Essa é uma PEC mais justa. Essa evita que pobres paguem a conta. Há muitos questionamentos sobre isso, mas, por exemplo, o governo queria acabar, e eu sempre ressaltei isso, a aposentadoria rural não vai acabar. Com o fim do benefício de prestação continuada, também o governo perdeu. A questão da capitalização, o governo perdeu. A questão do abono do PIS, o governo perdeu. Entre outras coisas que o governo queria alterar e que atingiam os pobres. Atingiu os pobres. Como eu sempre digo, o rico não sabe o que é PIS. O rico sabe? Nem sabe. Acho que é Torre de Pisa. Não tem a mínima ideia do que é PIS. Né? Rico sabe o que é BPC? Não, tenho certeza que a maior parte da população brasileira nunca tinha ouvido falar em BPC. Né? Os ricos acham que era BMW? Não. Então, a coisa toda é que o Congresso, a Câmara, trabalhou muito bem até agora e graças, e tem de ser louvado. Aquele que foi atacado nas ruas no último dia 30 de junho, o deputado Rodrigo Maia, porque ele que designou o presidente da comissão, Marcelo Ramos, e ele que designou o relator, deputado Samuel Moreira, que trabalharam muito bem. Muito bem. Poderiam ter sabotado o projeto do governo, né? Então, hoje, o responsável pela PEC é a Câmara dos Deputados. Então, por que eu estou dizendo isso? Que quando for aprovada lá no final a reforma, certamente o presidente vai dizer assim, fui eu que aprovei a reforma. Não foi. A reforma hoje é do Legislativo. Nesse momento da Câmara, né, que vai discutir agora, até antes do recesso, a 18 de julho, a aprovação tem que ter 2 votações, atingir, o Código Constitucional é 308, né? Você não entra numa votação dessa para ter 308 votos, você precisa de mais, você tem que ter uma margem de segurança, 320, 325 e tal, para não ficar na mão, né? E tem que ter 2 votações. Aí, se tudo ocorrer bem, de acordo com o que se fala na Câmara, isso é encaminhado ao Senado. Ao recesso legislativo, que é constitucional. É bom lembrar que vários parlamentos no mundo têm recesso constitucional, os parlamentos não funcionam 365 dias, basta acompanhar as constituições de todos os países, eu conheço de alguns, né? E lá está disposto, em algumas delas, o período de funcionamento do Congresso e tal. Então, tem esse recesso, né? E aí retorna em agosto. Ao retornar em agosto, aí vai estar no Senado. Mesmo procedimento, Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão especial que vai ser designada pelo presidente do Senado, e os 81 senadores vão apreciar, precisa no mínimo de 49 votos tal. Isso é importante sempre destacar o que é o mínimo necessário. Mas se o Senado alterar o projeto que veio da Câmara, vale destacar, isso volta à Câmara dos Deputados, né, para apreciar as alterações feitas pelo Senado. E aí pode demorar mais o processo. Acredita-se, se não tiver alterações no Senado, que em setembro, no mês de setembro, vai ser aprovado. E a questão que se coloca vai ser aprovado o quê? A proposta, a PEC produzida pelo Legislativo. Porque o Executivo, o projeto foi muito alterado e melhorou muito. Lembrando que o mesmo se aplica à reforma tributária, e aí mais grave até, mais grave. E por que mais grave? Porque o governo até hoje não mandou sua proposta de reforma tributária. Até hoje. Passaram 6 meses, o governo não fez a proposta. A reforma que está tramitando, que começou a tramitar na Câmara, é coordenada pelo deputado Baleia Rossi, de São Paulo, MDB São Paulo, é a proposta produzida na Câmara. Vocês estão percebendo, e analiticamente isso é importante destacar, que há uma pauta exclusiva, nacional, mas uma pauta exclusiva do Legislativo, independente da vontade do Executivo. Porque já favas contadas que com esse Executivo vai ser difícil o Brasil sair da crise.
Então o Legislativo tomou nas suas mãos as rédeas das questões chaves do país. O caso da reforma da Previdência, o caso da reforma tributária e provavelmente de alguma outra reforma que seja discutida ainda esse ano. Então, claramente há um receio no Congresso do qual será a relação estabelecida entre o Presidente da República e o Congresso após setembro, após a aprovação da reforma da Previdência. Teremos problemas aí. A grande questão é que o Presidente da República tem de mudar a sua forma de agir, né? Se ele continuar a agir dessa forma, os atritos serão sistemáticos, constantes. Ele precisa pôr na consciência dele, cair a ficha, para usar uma imagem ultra popular e ultra gasta, que ele é presidente da República Federativa do Brasil, de todos os brasileiros. Ele não é mais um deputado baixo clero. 28 anos do baixo clero, sem nenhuma expressão no Congresso Nacional, nunca relatou um projeto. Agora é diferente. Então ele tem de entender qual é o papel que ele deve exercer desde o 1º de janeiro, mas passaram 6 meses e ele não entendeu ainda, infelizmente.